palavra, especialmente na epístola que nós ouvimos hoje. Amém. Pode sentar. Os irmãos e irmãs, começar falando um pouquinho do que a gente escutou no Evangelho de hoje. A gente vê Jesus e os seus discípulos sendo criticados pelos religiosos da época, porque eles não estariam guardando a lei do sábado. E Jesus então mostra claramente que Ele é o Senhor do sábado, que o sábado é o dia do descanso para benefício das pessoas e não o contrário. As pessoas não são escravas do sábado. O sábado é feito, e sábado que quer dizer descanso, para que o ser humano descanse, especialmente a sua alma. E Jesus prova isso de uma maneira muito prática, de maneira bem visível, né? Quando ele manda aquele homem estender a mão, e ele pergunta, escuta, o que é certo fazer no sábado? Curar ou não? Curar alguém ou deixar morrer? É certo fazer o bem ou o mal? E aí ele cura aquele homem, né, que tinha sua mão ressequida, atrofiada. E aí nós vamos entrar um pouquinho no nosso texto da epístola, que foi escrito por Paulo. O apóstolo Paulo, se ele tivesse lá naquele dia que Jesus fez isso, ele estaria entre aqueles que criticavam Jesus. Porque ele mesmo diz assim, quanto à lei eu era fariseu, e quanto ao zelo eu era perseguidor da igreja. Quando Jesus viveu aqui no mundo e fez seus milagres, Paulo era um fariseu. E ele foi um dos primeiros a perseguir cristãos depois que Jesus subiu ao céu. Então, antes de Paulo se tornar convertido, o nome dele era Saulo, ele perseguia Cristo, perseguia a igreja, e ele tinha orgulho disso. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Agora, esse mesmo Paulo diz aqui no nosso texto de hoje assim, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. E mais, como a gente vê aqui no versículo 7 até o 12, em outras cartas de Paulo, Paulo agora sofria por Jesus. Paulo sofria pelo Evangelho. Ele diz assim, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. Vejam que diferença, né? Agora diz assim, eu tenho alegria em sofrer por Jesus. Para mim viver agora é Cristo, e se eu morrer é lucro. Então a pergunta que eu faço aqui, meus irmãos, o que causou uma transformação tão grande naquele que antes era um furioso perseguidor de Jesus e da sua igreja? O que causou essa transformação? E o que significa para nós hoje? Especialmente hoje falando com os jovens da nossa igreja. Essa mudança radical na vida do Paulo, o que significa para a gente? Paulo diz aqui no versículo 6 o seguinte: porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Cristo, na face de Jesus Cristo. Então, o que aconteceu com Paulo é o que aconteceu com cada um de nós quando a gente era criança, é o que acontece com cada um de nós na juventude, em qualquer fase da vida. Paulo teve um
encontro com Jesus. E a luz do Salvador brilhou para ele e brilhou no seu coração. E transformou ele agora num vaso novo, um vaso de barro do Senhor Jesus. E Deus foi moldando, né, como a gente vê ali, o apóstolo Paulo em toda a sua vida. Paulo diz assim que esse tesouro de Cristo, da glória de Deus, no rosto de Jesus, ou seja, aquela salvação que Deus prometeu, que Deus cumpriu em seu Filho, nosso Salvador, ele diz, esse tesouro, a gente tem ele guardado em vasos de barro. Vasos de barro. Então, para mostrar que o importante é o tesouro e não o seu recipiente, Paulo então usa uma coisa que era muito comum naquela época. Ele fala do vaso ou da vasilha feita de barro. Essa carta aqui escreveu para os coríntios, né? Morava na cidade de Corinto. Corinto era famosa pela sua cerâmica. Eles faziam bons vasos lá, né? Ela era famosa por causa disso. E esses vasos, meus irmãos, eram muito comuns naquela época. Toda casa tinha esses vasos. Eles eram comuns, baratos, mas também eram muito frágeis. E todo mundo tinha. Esses vasos eram usados para várias coisas. Hoje, a gente quase não usa mais, né, isso para guardar coisas. A gente tem coisa de plástico, né? A maioria de nós usa aqueles negócios de plástico, ou às vezes de alumínio, né, de vidro. Mas esses vasos eram usados tanto para guardar trigo, farinha, né, óleo, como para coisas não tão bonitas, né? Eu vou dizer uma palavra aqui que talvez os mais velhos conheceram e usaram. Tinha vasos que eram usados como o pinico, né? Era usado no banheiro. Então, o mesmo vaso, né? Os vasos podiam ser usados para guardar coisas muito bonitas e boas, até guardar joias, mas também era usado para guardar as fezes. Então, o que importava não era o vaso em si, era o que estava dentro. E porque o vaso era frágil, né, facilmente ele podia quebrar, o mais importante então era o que estava dentro e não o seu exterior, né, não o vaso em si. E Paulo, quando ele olhava para ele mesmo, ele via ele como um vaso frágil nas mãos do Senhor, vaso do Senhor Jesus. Para muita gente, principalmente para os inimigos do Paulo, aqueles que queriam que ele parasse de pregar Jesus, falsos profetas, pessoas que queriam desviar do Evangelho, os membros das igrejas que Paulo tinha fundado, né? Para essas pessoas, Paulo era realmente uma pessoa muito fraca. Ele era frágil como um vaso. E eles diziam, está vendo, Paulo? Você já foi espancado, você já quase morreu afogado, você já foi preso. Isso aí prova, né, que você é um vaso ruim. Eles queriam dizer que, né, Deus estava castigando ele. Mas Paulo tinha outro pensamento. Ele tinha total certeza de que aquilo que ele tinha para oferecer para as pessoas, ou seja, o conteúdo do vaso, era a coisa mais importante. E o tesouro que ele carregava dentro dele era o Evangelho da salvação de Jesus. E o próprio Jesus, que vivia nele, que vive em cada um de nós, que vive em você, jovem, né, que está aqui hoje, esse Jesus é que dava para o apóstolo forças, ânimo, esperança, fé, capacidade para suportar com alegria todas aquelas dificuldades que ele passava. Paciência para enfrentar tudo que ele enfrentava. Então, o próprio tesouro que estava dentro desse vaso, que era o Paulo, é que guardava o Paulo, animava o Paulo e dava forças para o Paulo continuar proclamando Jesus como seu Senhor.
e servindo as pessoas com o amor de Jesus. Então, meus irmãos, hoje não é diferente. Hoje, cada pastor, cada líder da igreja, cada membro da igreja, cada jovem da nossa juventude evangélica luterana do Brasil, cada um de vocês, cada um de nós é um vaso de barro, frágil, imperfeito, mas que carrega algo muito importante. E a gente é um vaso frágil para a gente lembrar que o poder não é nosso. Como Paulo diz, na minha fraqueza se mostra o poder de Deus, que é o Evangelho. E é esse poder que sustenta a gente. Às vezes a gente pode se perguntar, né, mas por que eu passo por isso? Os jovens, às vezes, têm muitos questionamentos, né? Por que isso está acontecendo? E Paulo fala, é para você lembrar que você é fraco e que você precisa da força que vem do Evangelho. E Jesus vai te dar essa força. Os cristãos, hoje, que são fiéis a Jesus, desde os menores até os mais idosos, os cristãos que são fiéis ao Senhor Jesus, vivem uma vida muito parecida com do apóstolo Paulo naquele tempo. Vejam, mesmo aqui no Brasil, a gente ainda não seja perseguido nem morto pelo governo, pelas autoridades ou pelos inimigos do Evangelho. E há países que isso acontece, né? Hoje tem países no mundo, se você falar que você é cristão, você é preso e morto. 300 milhões de cristãos são perseguidos. Aqui, graças a Deus, ainda não. Mas mesmo assim, mesmo que a gente não tenha essa perseguição, nós, meus irmãos, não vivemos dentro de uma bolha espiritual que vai proteger a gente de todo o mal. Não. Nós também temos angústias. Nós também temos sofrimentos. Muitas vezes a gente tem dificuldades financeiras. Todos nós certamente já passamos por problemas de saúde. Às vezes a gente tem conflitos na igreja. Às vezes irmãos que se afastam de Jesus. Às vezes cristãos em doutrinas falsas que tentam enfraquecer a nossa fé, causar divisão entre nós, quebrar a comunhão que existe entre nós. Às vezes nós mesmos queremos ser melhores do que os outros, somos orgulhosos, né? E nós temos muitos outros problemas, tentações, desafios que podem desanimar a gente, que podem desanimar os jovens, que podem desviar a gente da nossa vocação como cristão, da nossa maior missão como cristãos, ser vasos do Senhor Jesus, que levam o tesouro do Evangelho para as pessoas. Hoje, a gente celebra, então, o aniversário da Gelme, né, que foi ontem, 99 anos. A GELB, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, é o departamento da nossa igreja mais antigo. Foi o primeiro a ser organizado, né, os grupos de jovens. Os jovens do passado, nós já fomos um pouco mais jovens do que a gente é agora, né? Mas os jovens lá do passado e os jovens de hoje também são vasos do Senhor Jesus. Vasos que precisam ser alimentados e guiados para levar o tesouro de Cristo para as pessoas. Então, como vasos do Senhor Jesus, todos nós, pastores, líderes, jovens, crianças, adultos, idosos, nós somos chamados a ser fiéis, a crer e a falar. E aqui eu quero ler o versículo 13, que a gente não leu hoje. Diz assim, ó: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Tudo que aconteceu no passado, tudo que acontece hoje com a gente, e quando a gente sofre
pelo nome de Jesus, a gente sofre pelo Evangelho, tudo isso serve para quê? Duas coisas. Para Deus ir moldando a gente, o seu amor, e também tudo isso acontece para que a mensagem da salvação, através de nós, vá chegando a mais pessoas. Para que também, para elas resplandeça a luz de Cristo, para que também no coração delas, Deus opere a vida, como ele fala aqui no final, né? Em nós opera a morte, em vocês a vida. O que ele quer dizer com isso? Ele diz, olha, mesmo que eu tenha que morrer, eu quero morrer levando a vida de Jesus para os outros. Eu li uma vez uma historinha, não lembro bem como é que era, mas de uma pessoa que deram uma tarefa para ela. Talvez vocês já viram isso, né? Colocava uma ripa aqui, um negócio assim, em cada lado levando um vaso, né? Com água. E essa pessoa levava esses vasos com água e cada um deles tinha um furo. Ela tinha que levar do poço até lá onde guardava a água. E ela ia todo dia, e quando ela chegava lá, onde tinha que guardar água, já não tinha quase água. E ela começou a achar aquilo ruim. Poxa, vocês não me dão os vasos que não vazam, né? Não, continua com esse aí. E aí, depois de um tempo, ela percebeu que ela andava num caminho assim, como esse corredor aqui. Ela começou a perceber que onde ela passava com aquele vaso que vazava água, começou a nascer flores. Porque ela estava, né, sem perceber, aguando as sementes que estavam ali. De certa maneira, assim nós somos vasos do Senhor Jesus. A gente não é perfeito, né? A gente tem vazamento. Mas que seja uma rachadura, um vazamento que deixe vazar o quê? A água da vida. Que deixe vazar as sementes do Evangelho. Para que mais gente seja transformada pelo amor de Jesus. Então, por meio de cada jovem da nossa igreja, vocês jovens que estão aqui hoje, por meio de cada jovem que dessa congregação, por meio de cada um de nós, Jesus quer glorificar a Deus curando as pessoas do pecado. Como ele fez naquele sábado, curando a mão daquele homem. Jesus santificou o dia do descanso, curando aquele homem. Então, meus irmãos e irmãs, especialmente queridos jovens, Deus chama vocês para santificar o nome dele, o dia do descanso, como? Levando a cura do pecado de Jesus para outros jovens, para outras pessoas. Esse é um dos objetivos a gente ter um grupo de jovens. Os jovens aprenderem ali com outros jovens, né? A como levar a cura do pecado de Jesus para outras pessoas. Esse é um dos motivos pelos quais foi fundada a GELB. A gente juntos aprendeu o Evangelho para levar para outros. Então, para que a nossa igreja, meus irmãos, continue sendo uma olaria de Deus, cheia de vasos do Senhor Jesus. E agora que eu falo especialmente com vocês, pais, avós, padrinhos, para que a igreja continue sendo um lugar cheio de vasos do Senhor Jesus. Nós temos que continuar guiando nossas crianças e nossos jovens no caminho de Cristo. Nós temos, todos nós, não é só o pastor, todos nós, incentivar e trazer os nossos filhos para o culto, para a reunião de jovens, para a escola bíblica, para tudo que a igreja oferece. Não é obrigar, é trazê-los e dar o exemplo para eles. Nós participarmos também. Conduzi-los e viver junto com eles a vida da igreja. Tem por aí, meus irmãos, ainda muitos outros jovens, crianças, adultos, que ainda não são vasos do Senhor Jesus. Dentro desses vasos, ainda só tem o pecado. Não tem o perdão de Cristo, não tem o Evangelho que salva.
São pessoas que precisam conhecer o tesouro do Evangelho para serem feitos também vasos novos do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós pedimos, que o Senhor Deus abençoe cada um de nós. E hoje quero pedir especialmente que o Senhor abençoe especialmente cada jovem. Pedir a você que é pai, mãe, avô, tio, que não deixe de orar pelos jovens da igreja, pelos seus filhos, pelos filhos dos outros, porque o tentador está por aí para afastar os jovens do caminho de Cristo. Temos que lutar em oração por esses jovens, para que eles e todos nós, na nossa fragilidade, a gente continue sendo vasos do Senhor Jesus, confiando no poder dele, para derramar no caminho da nossa vida diária a água da vida e a semente do Evangelho, para que muita gente seja salva e cada vez tenhamos mais vasos do Senhor Jesus que vão para o céu e que também vão ajudar a gente a levar Jesus para mais pessoas. E Deus abençoe, especialmente a nossa Gel e todos nós. Amém.